Mais um vídeo aqui no canal Vini Casagrande para falarmos do Flamengo, que se reapresenta nessa quinta-feira e inicia a preparação para pegar o Coritiba. Jogo no sábado, 4 horas da tarde no Maracanã. Esse jogo seria no domingo, mas por conta do amistoso da Seleção Brasileira no Maracanã no domingo, o jogo do Flamengo foi antecipado para sábado, então, repito, 4 horas da tarde. Eu não sei vocês, mas eu, Vini Casagrande, estarei lá para ver esse último jogo do Flamengo antes da parada para a Copa do Mundo. E por falar em Copa do Mundo, temos notícias sobre Neymar e ela não é boa. Pois é, Neymar machucado, é isso mesmo? A CBF emitiu um comunicado oficial que preocupa demais a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo, inclusive, vai fazer o Flamengo jogar muito desfalcado contra o Coritiba, 9 desfalques por conta de jogar, na verdade 10, né, contando com o goleiro Nanete, por conta de convocação para a seleção. Tem o Jorginho lesionado, 11, e pode chegar a 12, pois é, tem um jogador que saiu com muitas dores no jogo contra o Cusco, será reavaliado nessa quinta-feira e ainda não tem presença confirmada para o jogo de sábado contra o Coritiba, e é justamente numa posição que preocupa demais a vida do técnico Leonardo Jardim. Além disso, temos informações sobre a intertemporada do Flamengo no exterior. Vocês lembram que eu falei que era Argentina ou Portugal? Esses dois países eram os favoritos aí para receber o Flamengo em uma possível intertemporada durante a parada para a Copa do Mundo. Pois é, o Flamengo encaminhou tudo. Para qual país? Eu vou contar já já. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vini Casagrande crescer cada vez mais, tá? Conto com a ajuda de vocês. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Saul. Primeiro, o Saul é um jogador que passou por um período complicado aí por conta de lesão, uma cirurgia no tendão, demorou a voltar, voltou ali no começo de maio, e é um jogador que está sofrendo bastante nesses jogos que ele tem entrado, que ele tem sido acionado. Não foi bem contra o Cusco, na minha concepção, e depois do jogo ele até disse: ainda não sei quanto tempo teremos, mas sei que tenho que trabalhar, voltar para estar na melhor condição física, que o tendão fique bem. Então vou ficar sem férias. Fisicamente ainda me falta muito. Desde 18 de dezembro não jogava muitos jogos. Outro dia joguei contra o Atlético Paranaense um gramado artificial e sofri muito, mas a equipe precisava de mim. Hoje, terça-feira, igual ontem, segunda, eu não sabia se poderia jogar pelas dores, mas acordei melhor e tive a oportunidade de jogar, de correr minutos e pouco a pouco tentar pôr coisas difíceis. Espero a cada volta estar fisicamente bem e poder competir de igual com os companheiros. Inclusive o Saul deixou o jogo por volta ali dos 25 do segundo tempo, com muitas dores no local do tendão, justamente o local que ele passou pela cirurgia, porque ele levou uma pancada muito forte. Inclusive o lance, eu não posso botar aqui, obviamente, questão de direito de transmissão, eu acho que era cartão vermelho para o jogador do Cusco. E o Saul, ele deixou o campo por conta disso, ele estava com muitas dores. Depois do jogo eu fiquei sabendo que ele relatou muitas dores mesmo para os médicos, e ele vai ser reavaliado nessa quinta-feira. Não tem presença confirmada contra o Coritiba ainda. Tem que esperar a reapresentação e essa reavaliação da equipe médica do Flamengo. Então, e justamente numa posição que o Flamengo está muito desfalcado, já não tem Jorginho, já não tem De La Cruz, mas também De La Cruz, sejamos francos, deve ser muito sincero aqui, está fazendo a menor falta. Então, acho que para sábado, Everton Araújo e Pulgar, não tem segredo, não tem segredo. Eu acho que é dessa maneira que o Leonardo Jardim tem que montar os dois volantes. Queria saber a opinião de vocês, tá? É o seguinte, galera, vamos falar agora da internacionalização da marca. Na verdade, vou falar do Neymar, que eu esqueci de falar dele, porque a CBF emitiu um comunicado oficial, o Neymar parece estar lesionado, não é só um edema não, tá? A CBF informou que o atleta Neymar Júnior não participou do treino da seleção brasileira realizado na tarde desta quarta-feira em Teresópolis. O jogador foi encaminhado a uma clínica na cidade para a realização de exames complementares. Nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da equipe médica da seleção brasileira. Com outras palavras, Ancelotti chamou o cara lesionado, né? Pelo amor de Deus. Vai ficar fora contra o Panamá. Assim, a seleção não perde nada. Vai ficar fora do amistoso contra o Egito, dia 6.
a seleção não perde nada. Eu acho que o Neymar perde muito mais não jogando esses amistosos que propriamente a seleção brasileira. O que importa é a partir do dia 13 de junho. É ali... Gente, olha só. A Vene tá torcendo. Não, eu levaria o Neymar? Não. Mas já que levou, vou torcer muito a favor. Eu sou brasileiro. Eu quero a seleção brasileira campeã, independentemente de quem esteja lá. E se o Neymar tá lá, bota ele num plástico bolha. Ele é o craque do time, que ele fique bem e possa performar durante a Copa do Mundo. Isso se a seleção brasileira não entender que tem que cortá-lo. Mas aí é uma outra questão. Lembrando que, bate na madeira aí, em 98 o Romário foi cortado da seleção da Copa do Mundo de 98 por conta de um problema na panturrilha. É um problema muito complicado, não é um problema simples de resolver. Ainda mais o Neymar, que sofre muito com problemas físicos e não está mais no começo de carreira, muito pelo contrário, está caminhando para o fim da carreira dele. Vamos lá, galera. Falar agora desse projeto do Flamengo de internacionalização da marca. O Flamengo bateu o martelo e já sabe para qual país vai durante a parada para a Copa do Mundo. Vocês se lembram que eu noticiei aqui que os jogadores vão receber férias a partir do jogo, pós-jogo contra o Curitiba e se reapresentam no Ninho no dia 19 de junho. E aí o Flamengo estava discutindo internamente sobre essa possibilidade de fazer alguns dias no exterior, uma intertemporada no exterior. Argentina ou Portugal? O Flamengo bateu o martelo, será em Portugal durante essa parada para a Copa do Mundo. O Flamengo ficará em Lagos, lá no Algarve, de 29 de junho a 11 de julho, tá? A viagem não terá custos ao clube, é uma empresa que vai contratar o Flamengo para expor a marca do Flamengo. O Flamengo, enfim, é uma excursão que o Flamengo vai fazer. Basicamente o que o Real Madrid faz no Japão toda hora, é isso. É o que o Flamengo vai fazer em Portugal. E repito, vai ficar em Lagos, lá no Algarve. E a ideia é o Flamengo fazer 3 amistosos. O Flamengo não terá custo e os jogos são da responsabilidade da empresa. O Flamengo poderia pegar o Benfica. Beleza. É só se a empresa conseguir marcar com o Benfica. Então não depende do Flamengo. Pode ser contra o Gil Vicente? Pode. O Flamengo não sabe. Os jogos, repito, são da responsabilidade da empresa, tá bom? O Flamengo não tem nada a ver com isso. São 3 jogos, 3 amistosos que o Flamengo fará, portanto, nessa ida ao exterior. Eu, particularmente, não sou contra, desde que não atrapalhe a preparação dos jogadores. Quando eu falo preparar, atrapalhar é questão de infraestrutura, porque a gente sabe que o Ninho do Urubu dá todo suporte aos jogadores. E eles, querendo ou não, estão perto de casa, não precisam dormir. Lá, óbvio que tem que ter um hotel bom para receber toda a estrutura do Flamengo, todos os jogadores. Mas é óbvio que o Flamengo jamais ia aceitar algo que atrapalhasse os jogadores, acredito eu, né? Então, tá aí, martelo batido. Você que é rubro-negro, nunca vê o Flamengo e mora em Portugal, terá a oportunidade de ver em Algarve, de 29 de junho a 11 de julho. Que o Flamengo vai fazer uma intertemporada no exterior, lá em Portugal. Para quem não assistiu ao vídeo, estou contextualizando e resumindo para vocês, será em Algarve, e aí tem a possibilidade de Flamengo disputar 3 amistosos. Amistosos esses que serão feitos, realizados pela empresa que está, entre aspas, contratando o Flamengo para fazer essa excursão lá em Portugal, e a gente vai trazer quais são as possibilidades desses 3 jogos. Vou dar um spoilerzinho, time grande de Portugal, hein? A gente vai trazer essa informação. Rapaz, Neymar com lesão grau 2. E aí, o que fazer agora? Quero a opinião de vocês, hein? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Galera, é o seguinte... O Saúl está nesse momento sendo reavaliado. Acabei de receber informação via WhatsApp. Ele está sendo reavaliado nesse momento. Eu estou gravando esse vídeo aqui 11 horas da manhã, na verdade, 11h03 da manhã. Ele está sendo reavaliado nesse momento pelo Departamento Médico do Flamengo. Esse jogador está com muitas dores no tendão, mesmo local que ele fez a cirurgia no começo dessa temporada, e ele sofreu uma forte pancada no último jogo contra o Cusco, nesse local da cirurgia, no tendão, e ele tem muitas dores, e ele pode se tornar o 11º jogador desfalque do Flamengo para o jogo contra o Coritiba. Para quem não tem a lista, vamos lá.
Eu vou contar aqui a lista para vocês dos desfalques do Flamengo para o jogo contra o Curitiba. Alexandro, seleção brasileira. Danilo Luiz, seleção brasileira. Léo Pereira, seleção brasileira. Lucas Paquetá, seleção brasileira. Jorge Carrascal, Colômbia. Gonzalo Plata, Equador. Georgiano de Arrascaeta, Uruguai. Guilherme Varela, Uruguai. Nico de la Cruz, Uruguai. Jorginho, lesão. Saúl, dúvida, por conta dessas dores no tendão. Repito, local que ele passou a cirurgia, então tem que ter muito cuidado, tá? Em relação a esse problema que ele sofreu. Inclusive o Saúl já disse que vai abrir mão dessas férias que o Flamengo terá durante a parada para a Copa do Mundo para aprimorar a parte física. Precisa, porque é um jogador que de fato está devendo muito. Está muito ativo nas redes sociais e dentro de campo pouquíssimo ativo. Mas não porque ele quer, é um cara extremamente profissional. O Saúl merece todo o respeito do mundo. Para quem pede a saída dele já do Flamengo, discordo. Eu acho que tem que dar uma certa crédito ao jogador, porque ele passou por uma grave cirurgia, repito, no tendão, então ele tem que ter crédito. E por falar em cirurgia, lesão, rapaz, Neymar com lesão grau 2. Pois é, Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, concedeu uma entrevista coletiva nessa quinta-feira e disse o seguinte, abre aspas, sobre Neymar. Fez todos os exames médicos complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão grau 2 na panturrilha, não apenas o edema. O atleta segue em tratamento, a nossa expectativa é que no prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, mas a expectativa a princípio é essa. Gente, olha só, tá fora dos amistosos contra Panamá nesse domingo, contra o Egito no dia 6 e fora da estreia da seleção brasileira no dia 13. Vou ser muito sincero, todo mundo sabe aqui a minha opinião. Eu não levaria o Neymar para a Copa do Mundo. Agora, com essa lesão grau 2 na panturrilha, eu cortaria. Não faz o menor sentido levar um jogador que não estará apto nem na estreia. Se fosse um jogador que pudesse fazer diferença, alguém sabe se o Neymar vai fazer a diferença durante a Copa do Mundo? Se ele tem condições físicas de fazer diferença? Vou além, físicas e técnicas. Eu tenho as minhas dúvidas, hein? Pelo nível de competitividade que é o futebol atual, não o futebol que ele joga aqui no Santos contra a equipe amadora do Paraguai, que nem assim ele faz a diferença. Eu, particularmente, sou contra manter o Neymar na Copa do Mundo, na lista, diante dessa lesão. Eu não era contra a convocação, eu não chamaria. Eu não era contra a convocação, não acho um absurdo não convocá-lo. Eu acharia um absurdo deixar de chamar Endrick ou até mesmo Ryan para levar o Neymar. Agora, levar o Neymar com uma lesão grau 2 na panturrilha, eu sou contra. Aí eu sou a favor de cortar da lista, tá? Vamos lá, galera, para finalizar nosso vídeo aqui, Flamengo, já disse, vai passar um período no exterior durante a parada para a Copa do Mundo. Para quem não viu o meu último vídeo, vou trazer um resumo aqui para vocês do planejamento do Flamengo, tá? Vamos lá. Jogadores saem de férias depois do jogo contra o Curitiba. Reapresentação no Ninho do Urubu, dia 19 de junho. Vão treinar no CT até o dia 28 de junho. Vão para Portugal, mais precisamente em Algarve, onde ficarão um período de 29 de junho até 11 de julho. A ida ao exterior será custeada por uma empresa, ou seja, o Flá não terá nenhum custo durante esse período, pelo contrário, vai receber uma quantia ainda. O acordo com a empresa prevê 3 amistosos em Portugal. Adversários ainda serão definidos por essa empresa. Pelo que me relataram, essa empresa está tentando amistosos contra Benfica, clube grande de Portugal, Falkirk, da Escócia, e Birmingham, da Inglaterra. Esses dois aí, assim, amistoso só para dizer que fez, beleza, internacionalizar a marca. Agora, Benfica me agrada bastante. Nível de competitividade aqui em cima. É o que eu falo, não sou contra intertemporada no exterior, não sou contra nada disso, sou a favor da internacionalização da marca, disso tudo. Sou a favor disso tudo. Agora,
desde que não atrapalhe a preparação para o decorrer da temporada. A prioridade do Flamengo tem que ser a preparação. E quando eu falo prioridade é ter estrutura, amistosos, que querendo ou não possa exigir do Flamengo um bom nível de competitividade. Enfim, eu acho que não pode atrapalhar. Não pode atrapalhar, os jogadores têm que estar numa boa condição para o dia a dia, para treinamento. Se vão poder receber famílias, eu ainda não sei, mas quem sabe receber familiares lá, porque aqui no Ninho do Urubu, querendo ou não, eles ficam perto de casa, ficam tendo mais contato com os familiares. Mas assim, não que isso seja muito necessário, porque eles já vão ter um período de férias. Então, enfim, eu acho interessante. Esse amistoso contra o Benfica, acho interessante demais, gosto bastante. Galera, no próximo vídeo a gente traz a atualização do Saúl, preparação do Flamengo para pegar o Curitiba. Esse jogo rolar, para mim, é um grande absurdo, cara. Teria data para a CBF desmarcar e botar durante a Copa do Brasil, tendo em vista que Flamengo e Curitiba já foram eliminados da Copa do Brasil. Mas não tem jeito. A CBF novamente prejudicando demais, não só o Flamengo, mas o espetáculo do futebol brasileiro. Tamo junto, galera. Forte abraço. Fui!